Fala, Gunner. Estamos no meio da data FIFA, né? Não tem jogo do Arsenal, infelizmente, mas tem conteúdo aqui no canal, porque a janela de transferências fechou no dia 1º, como vocês devem saber, na Inglaterra, mas estava aberta em alguns outros países, e é por esse motivo que a gente só está fazendo conteúdo sobre isso agora, porque ela ainda estava aberta em países relevantes para a situação do Arsenal, como foi o caso, por exemplo, do Nicolas Pepe, que acabou indo jogar na Turquia, que era um dos países onde a janela estava aberta. Então a gente vai falar agora, fazer um apanhado do que foi essa janela de transferências, e fazer um breve comentário sobre como o elenco fica para a temporada 2023-24. Então vamos começar com as dispensas, né? Na transição de uma temporada para outra, grande parte dessas transferências a gente já cobriu nos podcasts, né? Só para deixar claro, mas vamos fazer um apanhado aqui mais rápido. Algumas dispensas, então, entre uma temporada e outra. No elenco principal, o Maitland-Niles foi para o Lyon, acabou o contrato dele com o Arsenal, depois ele foi para o Lyon. O PP agora, né, ele teve o contrato rescindido e foi para o Trabzonspor da Turquia. Inclusive essa saída do PP é meio triste, né, porque ele chegou com a contratação mais cara da história do Arsenal. Ele até teve bons números em termos de contribuição para gols, né, com gols e assistências. Eu até comentei no outro podcast que ele tem mais contribuições para gol em menos tempo de jogo do que Sancho e Antony juntos no Manchester United, e ambos contratados por muito dinheiro também. Então, assim, muitas críticas ao PP, talvez não muito bem fundadas, né? Porque, como eu disse no episódio do podcast, acho que é uma questão de expectativa e realidade, porque não foi uma coisa horrorosa a participação do PP, a passagem do PP pelo Arsenal poderia ter sido muito melhor, a gente esperava que fosse muito melhor, mas mais por conta do dinheiro mesmo que fica essa sensação de que poderia ter sido muito mais, e uma certa tristeza com o que acabou acontecendo, né? Mas enfim, ele vai para o Trabzonspor com o contrato rescindido, né? O Arsenal, ele ainda tinha 1 ano de contrato com o Arsenal, se não me engano, mas agora vai continuar a carreira dele lá na Turquia. Na base do Arsenal teve alguns outros jogadores dispensados também, o defensor Zach O, que acabou indo parar no Southampton, o atacante Joel Iderho, que foi parar no ADO Den Haag na 2ª divisão holandesa, o atacante norueguês George Lewis, que está sem clube, o meia Matt Smith foi para o Wigan na 3ª divisão da Inglaterra, o goleiro Tom Smith e o atacante Khalil Green, que foram parar no Colchester United na 4ª divisão da Inglaterra, o goleiro Alexander Kovacevic, que está sem clube, assim como o defensor Tino Kwamina, que é de Trinidad e Tobago, e o meia galês Matthias Roberts. Então esses últimos 3 sem clube por enquanto. Agora vamos para chegadas em definitivo, né? Chegaram, como todo mundo sabe, né? Aqui tá todo mundo careca de saber, mas a gente vai repassar do mesmo jeito, né? O Kai Havertz chegou do Chelsea, 62 milhões de libras com mais bônus de 3 milhões. O Jurrien Timber chegou do Ajax por 34,3 milhões com mais 4,3 de bônus. O Declan Rice, que chegou do West Ham por 100 milhões de libras com mais 5 milhões de bônus. Então, um total de 196,3 milhões, isso sem incluir os possíveis bônus. Agora vamos para as chegadas temporárias. O Raya chegou do Brentford por empréstimo. O Arsenal pagando 3 milhões ao Brentford para tê-lo por empréstimo. Empréstimo esse que vai até o fim da temporada, e o Arsenal tem uma opção de compra de 27 milhões de libras. Então, total gasto de 3 milhões de libras pelas chegadas temporárias. Agora, as saídas em definitivo, né? Saíram o Pablo Mari, que o Monza tinha uma opção de compra por 6 milhões de libras, né? Ele estava emprestado lá na temporada passada, foi contratado em definitivo. O Xhaka saiu para o Bayer Leverkusen por 21,4 milhões de libras. O zagueiro americano Trusty foi para o Sheffield United por 5 milhões de libras, né? Conseguiu se manter na Premier League. Quer dizer, se manter não, conseguiu fazer o upgrade, né, da Championship para a Premier League. O goleiro Matt Turner foi para o Nottingham Forest por 10 milhões de libras, né, depois que o Arsenal resolveu contratar o David Raya, se desfez dele. O Balogun, né, a novela da janela, para onde ia o Balogun? Acabou indo para o Monaco, 25,8 milhões de libras com mais 8,6 de bônus possíveis, e o Arsenal tendo uma cláusula de 17,5% do valor que o Monaco vai receber em uma futura transferência dele. E que se tudo for como a gente imagina, né, é capaz do Arsenal ainda pegar um bom dinheiro com essa cláusula aí, porque o Balogun tem tudo para ser um grande atacante e o Monaco é um bom lugar para ele se desenvolver.
O Holding acabou depois de muitos anos saindo para o Crystal Palace, já tinha uns 2 ou 3 anos que ele era totalmente reserva. Aí foi para o Crystal Palace, conseguiu se manter também na primeira divisão, num time que é no meio de tabela, então tá ótimo para ele. 1 milhão de libras e 2,5 em possíveis bônus. E aí na base, o atacante Nikolai Müller foi para o St. Gallen, da Suíça, o defensor Mazidi Ogungbo foi para o Barrow, da 4ª divisão da Inglaterra, o meia Ben Cottrell foi para o Mura, da Eslovênia, o defensor Ryan Alebiosu foi para o Kortrijk, da Bélgica, e o atacante Marcelo Flores, o mexicano, voltou para o México, foi para o Tigres. Não teve valor divulgado para nenhum desses aí da base. Total recebido então 69,2 milhões de libras, sem incluir os bônus e os valores não divulgados. Aí agora a maior lista de todas, né, que é das saídas temporárias. Jogadores que foram emprestados para outros clubes. Na base a gente sabe que isso acontece bastante, mas no time de cima também algumas saídas aconteceram, né? O Marquinhos foi para o emprestado ao Nantes, da França, até o fim da temporada. Não teve nenhum valor divulgado pelo empréstimo. Não tem opção de compra também. O goleiro Runarsson foi para o Cardiff na 2ª divisão, jogando com o Aaron Ramsey, que voltou para lá, também até o fim da temporada e também sem valor divulgado. O Tierney foi emprestado à Real Sociedade até o fim da temporada, 1,2 milhões de libras, a Real Sociedade pagou ao Arsenal, sem opção de compra. O Abersambi Lokonga foi para o Luton Town, conseguiu se manter na Premier League, só que foi para provavelmente o pior time da divisão e que tem tudo para ser um dos piores times da história da Premier League. Mas vamos ver aí, tomara que dê certo para ele. Também até o fim da temporada não teve divulgação de valor, nem tem opção de compra. O goleiro Arthur Okonkwo foi para o Wrexham, o famoso time midiático lá da 4ª divisão, né, que tem o Ryan Reynolds, se eu não me engano, é o dono do clube. Também está lá até o fim da temporada. E o Nuno Tavares, né, o lateral esquerdo, foi para o Nottingham Forest. 1 milhão de libras o Forest pagou ao Arsenal e tem uma opção de compra de 12 milhões de libras. Então, do time de cima, o único que tem opção de compra é o Nuno Tavares. Aí agora na base. Vamos passar rapidamente, porque tem um monte de jogador aqui que a gente tem certeza que nunca vai chegar ao time de cima, né? O Catalin Kirjan, que é um meia romeno, né, foi para a Romênia, emprestado ao Rapid Bucureste. O meia português Mauro Bandeira foi para o Colchester United, na 4ª divisão inglesa. O atacante Billy Weiger foi para o Eastbourne Borough, da 6ª divisão, né, National League South, 6ª divisão inglesa. O goleiro Hubert Gratki, que é polonês, foi para o Slow United, também na National League South, na 6ª divisão. O atacante dinamarquês Mika Birath foi para o Motherwell, da Escócia. O Charlie Patinho, o promissor Charlie Patinho, foi emprestado ao Swansea, na Championship, na 2ª divisão. O também promissor defensor Brooke Norton-Cuffy foi para o Millwall, na 2ª divisão também. E todas essas que eu falei até agora, até o fim da temporada. Agora, até o meio da temporada, até janeiro de 2024, o atacante Tyrese John-Jules foi para o Derby County, que agora está na 3ª divisão, a League One. League One, né? Não Ligue 1. E o meia Saladin Oeldrenhage foi para o Den Bosch, na 2ª divisão da Holanda, até o fim da temporada. O atacante Nathan Butler Oyedeji foi para o Cheltenham Town, na League One, 3ª divisão, né? Até o fim da temporada também. O defensor Henry Jeffcott foi para o Derby County também, né, ele junto com o John Jules, né, o Derby County repetindo na 3ª divisão. E o defensor Omar Rekik, esse que tem até experiência na seleção de cima da Tunísia, né, mas ainda não teve chance no Arsenal, foi emprestado ao Wigan na 3ª divisão também. Esse aí até o meio da temporada. Até o meio da temporada também, um outro goleiro chamado Okonkwo, mas esse o Brian, mais jovem, tem 17 anos, se não me engano, foi para o Leatherhead, na Isthmian League South Central, 7ª divisão da Inglaterra. E eu achei interessante porque ele está num contrato de experiência de trabalho. E aí o que acontece é o seguinte, tem no próprio site do Arsenal eles explicando isso. Ele vai treinar no Arsenal, mas vai se juntar ao Leatherhead quando eles forem jogar. Então, nunca tinha ouvido falar desse tipo de negócio, mas interessante. Bom saber que isso existe, né? Ele e o Rekik emprestados até o meio da temporada também, assim como o John Jules. Também o defensor Alex Kirk foi para o Bromley, da 5ª divisão, junto com o Kido Taylor Hart, atacante, ambos até o fim da temporada. E na base também nada de divulgação sobre possibilidade de compra. Então, até a princípio, todos indo só para ganhar experiência mesmo. E então, no total, 2,2 milhões de libras recebidos por essas transferências temporárias. Então, saldo. O Arsenal gastou 199,3 milhões de libras, recebeu 73,1
E aí é bom acrescentar que o Arsenal recebeu 10% do que o West Ham pagou ao Stuttgart, quando eles contrataram o zagueiro grego Konstantinos Mavropanos, que você pode ser que lembre, o Arsenal emprestou ele, tinha vendido ele ao Stuttgart há algum tempo. Contratação com o Wenger ainda ou o Emery? Mas foi antes do Arteta. Zagueiro promissor até. Legal que ele conseguiu voltar para a Premier League, né, para jogar pelo West Ham, deve ser titular lá. Nessa data FIFA fez gol pela seleção grega. E aí aparentemente foi 1,7 milhões de libras que o Arsenal recebeu, né, por essa negociação. Bom, então é isso. Em termos de transferências foi isso. E aí hoje, o caso hoje, 11 de setembro, o Arsenal divulgou a lista da Champions League. E de forma interessante, o Cedric Soares, né, ele acabou não saindo, todo mundo imaginava que ele sairia do clube, ele não saiu e foi inscrito na lista da Champions League, né? E o Timber não foi, mas aí por causa de lesão, né, porque a gente sabe que ele só vai voltar, né, em janeiro e olha lá, então não tem por que inscrever ele, porque o Arsenal tem uma outra chance de inscrever jogadores quando vier a janela do meio da temporada. Então até lá o Timber não está nem inscrito na Champions League e o Cedric está. Vou passar a lista toda, né? Os defensores: Cedric Soares, Lino Souza, que é da base, é meio brasileiro, meio inglês, lateral esquerdo. O Tomiyasu, o Zinchenko, White, Gabriel, Kivior e Saliba. No meio, El Neni ainda está machucado, mas foi inscrito porque deve se recuperar ainda durante essa primeira metade da Champions. Jorginho, Partey, Rice, Odegaard, Havertz, Fábio Vieira, Smith Rowe. No ataque, Trossard, Saka, Martinelli, Nelson, Nketiah e Gabriel Jesus. Então não tem nenhuma grande novidade na lista, mas é interessante ver o Cedric, né? O Cedric é algo interessante a se considerar, porque todo mundo imaginava que ele fosse sair, ele mal teve chance de jogar no Fulham quando foi emprestado na temporada passada. Voltou agora, não saiu, pode ser que ele saia ainda, porque a janela na Turquia só fecha no dia 15, se eu não me engano, ainda tem outros lugares que estão abertos, na Arábia Saudita, que está levando vários jogadores, ainda está a janela aberta também. E o Cedric até parece ser o tipo de cara que iria para lá, então talvez ele acabe saindo, mas por enquanto ele fica e acaba sendo opção na Champions League. Mas é isso, à medida que a gente for fazendo os próximos episódios do podcast, a gente vai discutindo melhor a situação do elenco, mas a verdade é que foi uma boa janela de transferências, o Arsenal conseguiu basicamente negociar os jogadores que precisavam ser negociados, né? E com exceção do Cedric, né, porque justamente a exceção aqui, né, que ficou, que é assim, o mais óbvio, porque fora ele você tem o quê? O El Neni, a gente sabe que não vai sair, é um jogador que faz bem pro grupo, que aceita bem a posição dele de reserva, é um jogador confiável, não tem, é um jogador barato também, não tem grandes problemas ele estar no elenco. Tem o Kalheim, que provavelmente não tem nível para ser goleiro do Arsenal, mas nenhum deles dois é uma necessidade absurda de vender, porque eles não estão ocupando recursos que seriam melhor utilizados em outros jogadores. Então, no fim das contas, não faz mal eles estarem no clube ainda. E de resto, o clube conseguiu se reforçar bem, conseguiu trazer jogadores necessários, jogadores que vão dar um upgrade ao elenco. Então, essa foi uma ótima janela. Gastou bastante dinheiro, né? Terminou com um saldo negativo de 126 milhões de libras, o que não é pouca coisa, mas também não é nada do outro mundo quando você compara com outros clubes. Então, se o Arsenal realmente quer competir em todas as frontes, todos os frontes, todas as competições, como tem sido dito, então o Arsenal precisa melhorar o elenco, qualificar o elenco, porque senão fica muito difícil de competir. Pausa rápida no vídeo, porque enquanto eu editava, eu vi que o Arsenal anunciou mais uma saída em definitivo, a do Tim Akinola, meia nigeriano da base, que foi em definitivo para o Al-Bida, que é da segunda divisão do Catar. À medida que forem acontecendo novas transferências, se acontecerem, a gente avisa nas redes sociais ou nos próximos episódios do podcast. Fiquem agora com o resto do vídeo. E é isso. Essa janela já foi. Na próxima, quem sabe, negócios ainda melhores, mas por enquanto é isso, né? No fim de semana o Arsenal enfrenta o Everton, vamos ter um novo episódio do podcast. Temos planos de ter mais conteúdo também fora os podcasts semanais. Então é isso. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima.